O crente que ora tem grande vitória, mesmo na luta, na tribulação. Põe a confiança em Cristo, Rei da Glória, e está livre da condenação. Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, mais uma vez estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus, lendo nas Escrituras a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a nossa meditação, uma mensagem do Evangelho. Eu quero orar juntamente com você, para Deus nos dar graça e direção, falarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, peço, meu Deus, que o Espírito do Senhor venha sobre nós, nos dá inspiração divina para transmitirmos a tua palavra. Fala conosco, meu Pai, fala aos nossos corações, dá-nos a tua mensagem, dai-nos, Pai, o teu conselho para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero ler com você a palavra de Deus e nós vamos ler a segunda carta em que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14, que diz o seguinte: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, que dos que se salvam e nos que se perdem. Para aqueles que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem que muito lutou para divulgar a mensagem que ele havia recebido de Jesus Cristo, para trazer para nós, principalmente nós que não somos povo judeu, nem não somos israelitas, somos gentios. E ele foi colocado por Jesus Cristo para levar, ele disse, eu fui chamado para levar o nome de Jesus para os gentios. E ele teve muita luta contra aqueles que guardavam a lei de Moisés e não queriam de forma alguma aceitar que Jesus tinha uma nova mensagem para nós. A Bíblia nos diz que o próprio Deus já havia falado para Moisés avisar o povo que Jesus Cristo havia de vir para trazer uma mensagem para nós. E nós sabemos, irmãos, que até os dias de hoje tem pessoas que não creem na nova mensagem de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que o próprio Moisés, ele havia dito para o povo de Israel que Deus, o próprio Deus, haveria de levantar um profeta igual a ele. E quem não ouvisse esse profeta seria exterminado do meio do povo.
No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Meus amados irmãos, nós vemos aqui quando Moisés ele está falando com o povo que haveria de levantar um profeta, que Deus disse que haveria de levantar um profeta no meio do povo. Nós sabemos que Moisés está falando aqui a respeito de Jesus Cristo. Todos os profetas falaram de Jesus anunciando a sua vinda. Todos os profetas nós encontramos na lei, os profetas nos salmos. Todas as promessas e as profecias a respeito de Jesus Cristo, que ele viria. Então, o próprio Deus disse: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Capítulo 18, versículo 18 de Deuteronômio diz assim: e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que lhe ordenar. E será que qualquer não ouvir minhas palavras que falar em meu nome, eu requererei dele. Então, as palavras de Jesus Cristo, Jesus disse: eu vim para cumprir. Então, o que é Jesus Cristo? Jesus é o segmento da mensagem de Deus. Tudo que Deus fez, iniciando, não é, com Moisés, ele veio até chegar a Jesus Cristo, e Jesus Cristo continuou para cumprir tudo aquilo que Deus, não é? E Jesus mesmo, lá na eternidade, tinha determinado. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar em Jesus Cristo. Muitos professam que ele é Deus, como na verdade ele é. Mas na mesma hora que professa que ele é Deus, lhe tira a autoridade como Deus e acha que ele não pode fazer certas coisas. Mesmo diante da lei, a Bíblia nos diz que Jesus, ele veio como dele estava escrito. E o que ele veio? A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei não foi dada por Jesus Cristo. A lei não foi dada por nenhum apóstolo. A lei foi dada por Moisés. E a Bíblia nos diz que Moisés falava com o povo, mas depois o povo ficou com medo. E Deus não falou mais com o povo porque o povo teve medo e pediu que não queria falar. Então Moisés ficou intermediário entre o povo e Deus, porque o próprio povo disse que ficou com medo e Deus disse: está certo. Então Moisés ouvia de Deus, transmitia para o povo. E isso ia durar até quando? Quando diz aqui, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cada um teve o seu papel dentro de um plano divino. Tanto é que tudo que Moisés fez
Quem é que estava dirigindo Moisés? Quem é que falou com Moisés? Ora, foi Deus. E quem é Deus? Quando nós falamos Deus, nós falamos quem é Deus. Então, quando nós falamos Deus, nós falamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquelas próprias mensagens, lá no monte, que o monte tremia, pegava fogo, quem é que estava lá? Deus. Quem é Deus? Então, irmãos, não tem contradição nenhuma. Tudo está dentro de um plano de Deus para a salvação. Cada um na sua época. Só que os profetas e a lei de Moisés chegaram até Jesus Cristo. Dali para frente, Jesus traz novos ensinamentos. Ele traz novos ensinamentos. Novo, sim, ninguém conhecia aquilo que Jesus trouxe, a vida eterna, essa revelação, através de Jesus Cristo. Então, quando ele se identifica que ele é maior do que o sábado, que ele é maior do que qualquer lei, ele está dizendo que ele criou, ele é que criou. Quem criou a lei? Foi Deus. Quem é Deus? Jesus Cristo está lá. Então não tem contradição nenhuma nas Escrituras. Está tudo de acordo com o plano de Deus. Deus antigamente falou a nós pelos profetas. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, e eu vou ler nessa carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Por que pelo Filho? Porque o Filho é menor? Sim, porque ele se humilhou. Quando Jesus disse, o Pai é maior do que eu, por quê? Porque ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória. E ele veio para trazer uma mensagem humana para os humanos, porque senão ninguém poderia contemplar a sua glória, a sua formosura como Deus. Ele veio como homem. E para como homem redimir o homem que havia pecado. Então Deus fala através do seu Filho, através de Jesus Cristo. Então agora Deus não fala para nós mais através de profeta, no sentido desses profetas bíblicos. Agora sim, temos na igreja assim dom de profecia, mas não no sentido desses profetas que está falando aqui em Hebreus, que Deus falou antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, a nós, aos pais pelos profetas, mas a nós nos falou nesse dia pelo Filho. Então, o que foram os profetas? Os profetas foram como aquelas placas que guia um motorista, aquela seta que vai indicando o caminho, e os profetas iriam indicando com aquela seta, apontando para Jesus Cristo, falando a respeito de Jesus, preparando o povo para a vinda de Jesus Cristo. Mas aquelas setas, não é? Duraram até que chegou no local, até que Jesus veio. Quando Jesus veio, acabou. Agora está na mão de Jesus Cristo. Agora é Jesus quem dita. Agora é Jesus quem ensina. É Jesus quem conduz o povo. Porque agora Deus nos fala através de Jesus Cristo. Então, nós temos visto quantas doutrinas têm sido criadas. Pessoas criam uma coisa, criam outra. Quantas vezes as pessoas têm marcado a volta de Jesus Cristo? Profetas se levantam, dizendo que Jesus vem num ano, depois outro ano. E muitas vezes, irmãos, quando falham as suas profecias, eles criam uma válvula de escape. Nós vemos que o que aconteceu em 1844, quando todos que criam naquela mensagem que Jesus havia de voltar, o que aconteceu? Jesus não voltou. Muitos
ficaram desiludidos. Mas o que aconteceu? Logo ali formou um grupo para querer remendar aquela profecia. E o que eles disseram? Ah, não! Aconteceu sim, em 1844, teve a purificação do santuário celestial. Meu amigo, Deus ia esperar até 1844 para purificar o santuário celestial? Por que Deus ia esperar tanto isso? Então, são tantas coisas, irmãos, para querer remendar uma profecia. Outros disseram que Jesus vinha em 1914, quando teve aquela guerra. E o que aconteceu? Em 1918, terminou a guerra, a profecia falhou, criaram também uma válvula de escape, que Jesus voltou assim, começou a reinar, mas no espiritual. Quer dizer que Jesus não tinha sido não reinava ainda antes. Então, meus irmãos, tudo aquilo que é extra-bíblico, que não está nas Escrituras, nada tem a ver. Se você quer saber a respeito de uma doutrina, do ensinamento, você não tem que buscar nos profetas. Você não tem que buscar naquilo que foi, você tem que buscar em Jesus Cristo. Porque nesses dias Deus fala através de Jesus. E Jesus disse que o Espírito Santo haveria de vir para guiar aqueles que haveriam de estar levando a sua mensagem. Então você quer saber alguma coisa? Consulte os ensinamentos de Jesus Cristo. Consulte os ensinamentos apostólicos, porque ali está a mensagem de Deus para os nossos dias. Os nossos dias é os dias dirigidos por Jesus Cristo. A igreja não existia. A igreja estava no plano de Deus. E então ninguém conhecia nem a igreja. Nos tempos proféticos, a igreja era uma profecia. E ela foi inaugurada no dia em que o Espírito Santo veio. Quando Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo. E naquele dia criou-se a igreja. E nós hoje temos que seguir exatamente os ensinamentos apostólicos. Veja nas cartas apostólicas, os ensinamentos apostólicos, e veja os ensinamentos de Jesus Cristo sobre essas doutrinas que tem por aí. Tudo aquilo que não for falado por Jesus Cristo, tudo aquilo que não foi falado pelos apóstolos, que não está em suas cartas, que não está no ensinamento de Jesus Cristo, não interessa o que uns dizem, outros dizem, porque sempre foi assim. Mas Deus antigamente falou muitas vezes mesmo, de muitas maneiras, aos pais, não é? Aqui está a carta endereçada para os hebreus, então está falando aqui para o povo hebreu, para aqueles que haviam crido em Jesus Cristo, dos judeus, dos hebreus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então vocês ouviram as profecias, os ensinamentos proféticos, mas agora nós não temos mais que estar seguindo ensinamento profético. As profecias foram cumpridas. As profecias, sim, há profecias a ser cumpridas ainda, mas em Jesus Cristo. Tem profecias que falam ainda da volta de Jesus Cristo. Fala ainda do reino que Jesus Cristo vai estabelecer, que vai cumprir. Mas não como ensinamento doutrinário. O ensinamento doutrinário está através de Jesus dos apóstolos. E a Bíblia diz que ele nos falou, Deus nos falou nesses últimos dias, através do seu Filho, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos visto, irmãos, que Jesus, ele ensinou os apóstolos que estavam ali perto dele, para que esses apóstolos continuassem a ensinar a sua igreja. E ele disse que ia enviar o Espírito Santo, para que os apóstolos não errassem no ensinamento, mas que eles iriam ser guiados em toda a verdade. E aos poucos, essa verdade foi sendo esclarecida e foi completamente deslocando o ensinamento
judaico para o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não crêem na mensagem de Jesus, crê que Jesus é apenas o Cordeiro, né? Eles creem sim, cremos em Jesus que ele é o Cordeiro, ele veio para cumprir a profecia de ser o Cordeiro de Deus, morrer para salvar, redimir pelo seu sangue, mas só isso. Mas lhe tire a autoridade de ensinamento, de novos ensinamentos. Não acreditam. Acreditam que Jesus apenas cumpriu aquilo que estava escrito. Há muitas doutrinas que ensinam que crê em Jesus sim, como o Cordeiro que havia de vir, para cumprir as profecias, para pelo seu sangue nos redimir, para levar sobre si os nossos pecados. Tudo certo até aí. Mas eles não admitem que Jesus Cristo venha com novo ensinamento. Não admite que o Evangelho de Jesus Cristo é algo novo para um povo novo, um povo nascido de novo, para andar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos apostólicos. Então, na verdade, eles creem naquilo que foi falado de Jesus que havia de ser cumprido, mas não creem em Jesus como um mensageiro, com a mensagem nova. E o interessante é que o Evangelho nada mais do que de boas novas, boas notícias, coisas novas que Jesus trouxe para nós, coisa que não tinha no Antigo Testamento, coisa que não existia na lei de Moisés, coisa que Deus nunca havia falado através de nenhum profeta. Aí agora Jesus vem, abre para nós a porta da vida eterna, traz para nós os ensinamentos da igreja, e nós temos esse ensinamento através do Evangelho que Jesus ensinou, e depois através dos apóstolos que ele mesmo consagrou, ungiu, e que o Espírito Santo falou através deles. Então a igreja, ela é para ser dirigida e conduzida pelos ensinamentos apostólicos que recebemos de Jesus Cristo. Então nós não temos que olhar para trás, nós não temos que olhar para outros ensinamentos, nós não temos que olhar para outros costumes. Não, é o que está aqui nas Escrituras. O apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, diz assim, capítulo, segunda carta de Coríntios, não é? Diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifestou em todo lugar o cheiro do seu conhecimento de Jesus Cristo. Ninguém conhecia a respeito da vida eterna, do novo nascimento, transformação de vida, libertação, selo, né, do Espírito Santo, a marca de Deus. Porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salva. Para aqueles que são salvos nós somos o perfume. Mas para aqueles que se perdem, nós somos cheiros de morte, para a morte. Por quê, irmãos? Porque a morte cheira mal. A morte cheira mal. Não tem perfume. Chega perto de um ser vivo que morreu, quando passa os dias, cheiro de morte, mau cheiro. É isso que a humanidade exala nas narinas de Deus. É um cheiro de morte, é o pecado. Cheira mal diante de Deus, cheira mal diante das narinas de Deus. Esse povo, não é, que vive no pecado, na morte, o mundo cheira mal diante de Deus, tem o cheiro da morte. É uma carne vencida em purificação, um cheiro de uma expressão mais forte, é uma carniça, é um fedor diante de Deus.
esse mundo, esse pecado. Deus não suporta. Agora, aqueles que têm Jesus, aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, eles têm então agora um bom perfume de Cristo. Tem a vida. E Deus então se alegra quando nós exalamos esse perfume que Jesus colocou em nós. Deus se agrada de ficar perto de nós. Deus tem prazer de estar perto de nós, exalando esse perfume, porque Deus próprio quer que cada um seja assim. E o apóstolo dizendo que nós somos desse jeito, ele disse nós, não é? Ele falando dele, dos apóstolos, daqueles que ele ensinava, nós não somos daqueles que falsifica a palavra de Deus, mas antes falamos de Cristo com sinceridade, como se Deus e na presença de Deus, sem falsificar, sem criar coisa nova, esse perfume. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus é se aproximar de todo ser humano. A vontade de Deus é estar perto de todos. Porém, o pecado separa Deus, né? Separa o ser humano de Deus, porque o pecado cheira mal. Deus não suporta o pecado. Deus não suporta esse mau cheiro. Cheira mal. Esse mundo ímpio fede diante de Deus. É uma carniça terrível. É ser completamente separado de Deus. Exala um mau cheiro terrível. Esse mundo de pecado diante de Deus. Mesmo Deus querendo aproximar-se da pessoa. Mesmo Deus querendo se aproximar-se do mundo. Ele não consegue suportar esse mau cheiro, porque o pecado cheira mal. Agora veja que coisa impressionante. Paulo escreveu, o apóstolo usando, o Espírito Santo usando um apóstolo, escreveu em Efésios. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora veja que coisa impressionante esse versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Então Deus nos fez ser agradável para Ele, através de Jesus Cristo. Ele, não é? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos redenção, pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, para que nós pudéssemos, não é? Então Deus, olhando para esse mundo, com esse cheiro de morte, esse mau cheiro terrível, e Ele nos ama, Ele ama, mas Ele não suporta o pecado, esse cheiro de morte terrível. Então Jesus veio para que, através de Jesus, nós fôssemos agradável para Ele. A pessoa só é agradável para Deus através de Jesus Cristo. Não há como ser agradável a Deus fora de Jesus, porque tem o fedor, o cheiro ruim da morte, e nunca vai agradar a Deus. Faça o que fizer, queira fazer o que fizer, ali está a morte, ali está o cheiro de morte. Se alguém pudesse falar com Deus, Deus, eu quero te agradar, Deus diz, você só pode me agradar se for para Jesus Cristo, porque é através de Jesus que nós possamos agradar a Deus. E para isso Deus enviou Jesus Cristo, para que através de Jesus todos nós
pudéssemos ser agradável a Deus, ser agradável a Ele. Então Ele recebe a nossa oração, Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe o nosso culto, a nossa gratidão, e Ele fica feliz conosco. Mas quando estamos com Jesus Cristo, é porque o perfume de Jesus agora está em nós, o perfume da vida, e isso exala um perfume para Deus. Quem sente o teu perfume é Deus. Deus exala o perfume que tem em você, porque Cristo te fez assim diante de Deus. Agora aqueles que não têm Jesus, eles exalam um mau cheiro diante de Deus, o cheiro da morte. Então, não adianta querer fazer o que for. Ah, eu quero fazer boas obras, mas continuando com cheiro de morte. Eu quero cantar para Deus, mas não agrada a Deus. Eu quero louvar a Deus. Deus não recebe, porque Deus só recebe através de Jesus Cristo, esse perfume glorioso que Jesus colocou e coloca em todos aqueles que nele crê. Então, quando a pessoa aceita Jesus, sai aquele mau cheiro que o pecado produz na pessoa, que vai diante das narinas de Deus, aquele cheiro de morte, aquele pecado que separa Deus da pessoa. Aí a pessoa, o apóstolo diz ainda que nós, quando não tínhamos Jesus, éramos por natureza inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Não dá para o mundo ser amigo de Deus se não for através de Jesus Cristo. Não adianta ter religião. Não é? Tem pessoas que fazem tanta coisa, tanto sacrifício, mas na verdade, para ser agradável a Deus, é através de Jesus Cristo. Não é através de qualquer outro sacrifício, é através do sacrifício único de Jesus Cristo. E nós então agora não somos mais inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus, pela adoção, por aceitar a Jesus como nosso Salvador. Então não interessa quem quer que seja quem quer que for, tem o cheiro de morte, expira dele um cheiro maldoso diante de Deus, cheiro de morte que separa. E essa pessoa só vai ter o bom cheiro que agrada a Deus quando aceita Jesus como Salvador. E agora, irmãos, os ensinamentos de Jesus Cristo para a sua igreja. Veja, irmãos, todas aquelas doutrinas que querem desclassificar os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos e enxertar coisa antiga no Evangelho. Você não encontra base bíblica nenhuma. Você encontra cada coisa que a gente vai, puxa, mas como pode esse próprio povo crer nisso? Mas quando a pessoa crê em Jesus, como sendo realmente o Cordeiro de Deus que que ele levou sobre si os nossos pecados, mas que também é quem doutrina a igreja, é que ele está no segmento. Isso é plano de Deus. Cada um cumpriu o seu papel. Agora nós estamos na doutrina do Evangelho de Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos. É o que Jesus deixou para nós. Isso é muito importante, para que ninguém se embarace, irmãos. Não deixa nada te embaraçar. Aquilo que passou, passou. Eis que tudo se fez novo agora, através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que até nós, não é? Até Jesus agora, nós não vemos ele como na carne, mas como no Espírito, porque Jesus agora ressuscitou, vive e eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Irmãos, ninguém deve ficar com dúvida. Quando alguém lhe falar alguma coisa, peça para mostrar nas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo. Peça para mostrar na doutrina apostólica. Ah, Moisés falou assim, ele já foi. As profecias apontavam para Jesus Cristo. Quando chegar em Jesus,
Todos os profetas cumpriram seu papel. E através de Jesus Cristo, vida nova, Evangelho de Jesus, ensinamento de Jesus Cristo, ensinamento apostólico para a sua igreja, preparando a noiva para ele vir buscar. Que Deus nos abençoe. Senhor meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre teus filhos, sobre tuas filhas, sobre a nossa vida, para que nós possamos olhar e continuando olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nos dando sabedoria e graça para ouvir a sua voz. Abençoa cada um dos teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente a partir das 18 horas para falar uma mensagem de Deus. Você também pode baixar nosso aplicativo, Rádio Web, Amor e Justiça. Lá você vai ter as mensagens e os nossos trabalhos. E também no YouTube. Você pode acessar lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Deus abençoe cada um de vocês. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe. A paz do Senhor.